Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos onde Deus reina. E a minha vida, Ele governa. E a minha vida, Ele governa. E esse rei veio a mim, com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos. Sorrindo, me disse: o fogo nunca dorme. O fogo nunca apaga. Nunca apagará, não. Deus nunca morre. Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida, Ele governa. E a minha vida, Ele governa. E esse amor veio a mim com seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos. Sorrindo, Ele me disse: o fogo nunca dorme. O fogo nunca apaga. Nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. De eternidade e eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Eu sou Eric França, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Louvor Bíblico, canal que tem por objetivo analisar letras de canções gospel para saber se são ou não louvores bíblicos. E hoje vamos analisar a letra da canção de Alessandro Vilas Boas chamada O Fogo Nunca Dorme. Afinal de contas, você sabe o que significa essa expressão? O fogo nunca dorme? Talvez você já tenha até cantado isso na igreja, né, ou em algum outro lugar, e se perguntado o que significa isso. É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, então vamos começar já pela primeira estrofe. Olha só que legal como começa a letra dessa música. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. Portanto, está falando que existe um trono. Esse trono está no mais alto lugar. E quem é que se assenta nesse trono? Deus. E ele completa: e a minha vida, Ele, se referindo ao Deus que reina, né? Ele governa. E a minha vida, Ele governa. Essa primeira estrofe da canção é muito interessante, porque aqui o autor está deixando bem claro: olha, existe um trono e nesse trono assenta o rei. E esse Rei é o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E a minha vida, Ele governa. Eric, o que tem de interessante nisso? Simples, porque muitos reconhecem a soberania de Deus de boca para fora, mas não permitam que as suas vidas sejam governadas por Ele. Ou seja, tem pessoas que, não, o Senhor reina e tal, o Senhor é o rei, o Senhor governa a minha vida, mas na prática vivem a sua própria vida, suas próprias regras, e então o que está na Bíblia dizendo para ele fazer algo, ele faz justamente o contrário. Não. Deus é rei, mas a minha vida eu que vou governar, eu faço do meu jeito, da minha vontade, afinal de contas eu sou o dono do meu próprio nariz. Então quando você canta essa parte da canção falando, olha, a minha vida Ele governa, precisamos viver aquilo que a gente está cantando e de fato entregar a nossa vida a Deus, falar: Senhor, faça conforme a tua vontade. Foi isso que Jesus falou lá no Getsemane, né? Senhor, faça a tua vontade, não a minha. A minha vontade aqui é de abandonar esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus está deixando bem claro que Deus era o rei e que Deus estaria governando a vida de Jesus, e assim a gente deve seguir esse exemplo também. Então vamos continuar. E esse rei veio a mim com os olhos em chamas, e eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo, ele me disse. Aqui o autor está dizendo bem assim, olha, e esse rei, no qual acabei de me referir na estrofe anterior, esse rei veio a mim com os olhos em chamas, né? Ou seja, fogo, não tem a palavra fogo, mas chamas a gente já entende que era olhos com chamas de fogo, como diz alguma passagem lá de Apocalipse, inclusive. Então, segundo o autor dessa letra, ele diz só: esse rei veio a mim com os olhos em chama, e eu perguntei sobre o fato dos seus olhos estarem em chamas. Eric, o que significa essa estrofe? Bom, aqui somente o autor poderia nos esclarecer esse acontecimento, mas eu vejo duas possibilidades aqui. A primeira é uma narrativa poética. Então, ele colocou o rei veio até mim, considerando o fato poético. Isso não aconteceu de fato de forma literal. Então, ou seja, o autor escreveu isso de forma poética para
explicar algo que vai vir logo a seguir, que a gente já vai falar. Então essa é a primeira hipótese, uma estrofe de forma poética. E a segunda estrofe seria baseado em fatos reais. O autor, né, teria tido de fato essa experiência de alguma maneira, alguma visão e tudo mais, e ele narrou isso na letra da canção, dizendo: olha, esse rei veio a mim. Não sei se de forma de visão ou de forma literal. Eric, isso pode acontecer? Não sou eu que eu vou dizer que não, nem que sim. Se o autor diz, né, que isso aconteceu, não sou eu que vou dizer ao contrário. Mas eu, Eric França, acho muito mais provável a primeira opção, que seja de forma poética. Repito, somente o próprio autor poderia esclarecer essa questão, se aconteceu de fato ou se ele colocou só de forma poética. O fato é, o autor deixou bem claro que esse rei apareceu a ele com seus olhos em chama, e ele perguntou o que significaria essas chamas em seus olhos. E, segundo a narrativa da canção, Deus, o próprio rei, disse bem assim: o fogo, ou seja, o fogo dos seus olhos, nunca dorme. O fogo nunca apaga, nunca apagará. Ou seja, Deus está falando: olha, esse fogo aqui, ele não dorme. Não é tipo assim, ele acende às vezes. Não, e ele nunca apaga, ele fica continuamente aceso. E aí a pergunta que fica é: o que isso significa? O que essa frase quer dizer? O que Deus quis dizer com isso? Esse fogo nunca dorme. A resposta para essa pergunta está na própria estrofe, na própria continuação. Depois que Deus supostamente respondeu isso ao autor, dizendo: olha, essas chamas aqui que você está vendo não apaga e nunca dorme. O autor complementa dizendo, já mudando a narrativa, porque você percebe que aqui Deus está respondendo, né? Olha, o fogo nunca dorme. Porque ele fez uma pergunta lá em cima e Deus respondeu. E na sequência o autor pega e complementa dizendo: Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Então aqui já não é Deus mesmo falando dele próprio na terceira pessoa, né? Deus já mudou, ele respondeu em cima: ó, esse fogo nunca dorme, né? Não se apaga. E aí o autor pega a continuação e fala: Deus não morre e não é vencido. Traduzindo, o que isso significa? Significa que essas chamas que o autor viu ali naquela visão, ou de forma poética, seja lá o que for, simboliza o próprio Deus. Tanto que na sequência ele fala: olha, Deus nunca morre e nunca é vencido. Ou seja, fazendo um jogo de palavras com o verso anterior, de o fogo nunca dorme, ou seja, que esse fogo nunca apaga, esse fogo aqui nunca apaga. Ou seja, como se Deus estivesse falando: esse fogo sou eu. Ele representa a minha própria natureza e eu nunca morro, eu não morro, eu nunca sou vencido, eu sou invencível, infinito. Então essa frase aí, esse contexto, está se referindo à própria natureza divina, a natureza invencível e infinita do nosso Deus. Aí na sequência ele continua dizendo assim, ó: existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte, e a minha vida ele governa, e a minha vida ele governa. Essa frase, existe um amor mais ciumento que a morte, muito provavelmente, de acordo com o que eu entendi da letra, me traz a lembrar do texto de Cântico dos Cânticos. Quer ver? Confere comigo. Eu vou ler aqui na versão fácil de ler para ficar mais claro o nosso entendimento, tá? Cânticos 8, verso 6, diz assim, ó: leva-me como isso a noiva, né? Cantando para o seu noivo, falando assim, ó: leva-me como uma tatuagem gravada no seu coração. Leva-me como uma tatuagem gravada na sua pele. O amor é mais forte do que a morte, e a paixão é mais forte do que o sepulcro, e as suas brasas são de fogo como chamas divinas. Aí o autor vai falar assim, olha, existe um amor mais ciumento do que a morte. A morte tem ciúme? Bom, de forma poética, né, digamos que sim. Até porque se a gente for personificar a morte, sim, o que ela quer é que todo mundo morra. O amor que Deus tem por nós é o contrário, o amor que dá vida, e vida em abundância, não é assim? São universos bem diferentes e distintos um do outro. Então por isso que ele fala, o amor, existe um amor mais ciumento do que a morte. Eric, quem é esse amor? Na sequência ele vai dizer, e a minha vida ele governa. Ele quem?
O Deus do qual ele já está falando desde o início da canção, e na sequência ele vai falar assim: e esse amor com A maiúsculo, olha só que interessante, e esse amor veio a mim com os olhos em chama e tudo, então repete tudo que já tinha falado lá na frente, só que ele mudou o nome, ao invés de rei, ele personificou o amor, então pegou Deus como a própria figura do amor, e veio a mim com os olhos em chama, e aí repete tudo aquilo que ele já viu, e ele termina a canção dizendo bem assim: a minha vida ele governa de eternidade e eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Bom, Eric, então qual é a conclusão da música? É direta e simples. Deus nunca é vencido. A gente pode resumir todo o contexto nessa frase. Deus ele é invencível, ele não morre, ele é infinito, ele é grande, ele é supremo, ele é o dono de todo o universo. Assim, ele não pode morrer, ele é invencível. O fogo nunca dorme, esse fogo eu posso trocar por Deus facilmente. Então quando você canta assim, o fogo nunca dorme, é a mesma coisa de você falar: Deus não é vencido, Deus não pode morrer. E é esse Deus que eu sirvo e que você serve. Um Deus invencível. A gente não serve um Deus pequenininho, um Deus que pode nos ajudar, um Deus que pode fazer alguma coisa. Não, é o Deus infinito. Para Deus não há nada impossível. Essa palavra impossível nem existe no dicionário de Deus. Ele é invencível, ele é impressionante, e é esse Deus que te ama. Então não importa o problema que você está passando hoje, não importa as dores que você está sentindo, os problemas que você está enfrentando, saiba, o Deus que você serve, ele é invencível. Ou seja, não tem nenhum tipo de luta que ele não possa vencer. Ou seja, a luta que você está passando aí agora, a dor que você está sentindo, pode ser vencida através do poder do sangue de Jesus. Somente Ele tem total poder para vencer o poder do maligno que tanto te aflige, se é o caso, você está me assistindo. Então fique com essa palavra, busque a Deus, sirva a Deus, entregue nas mãos do Senhor os teus problemas, as tuas aflições, que Ele é o único que tem poder para resolver todos os problemas, para curar todo tipo de doença e para salvar a sua vida do poder do maligno e te dar salvação e vida eterna, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado dessa breve análise. Se gostou, acho que vale aí o seu like e se inscreva no canal, porque tem muita música pra gente analisar. Inclusive, fique à vontade para pedir as suas sugestões de músicas aqui para serem analisadas no canal, tá bom? Então vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.